Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. 3 tipos de relação sexual proibido na Bíblia. E vamos ver por quê. Vamos ao primeiro. No jejum. Para o cristão, só não é permitido ter relação sexual durante o jejum, a consagração. Vamos ver por quê. Durante o jejum, tem que abrir mão temporariamente de alimentos. Não apenas de alimentos, mas também de qualquer coisa que satisfaça a carne, como diversões, por exemplo, como o sexo também. 1 Coríntios 7 e verso 5. Paulo diz: Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Quando ele disse não vos defraudeis, na tradução Almeida Revista e Corrigida, não pode negar a relação sexual com o cônjuge. Não ser por consentimento mútuo de ambas as partes, né? Pela concordância de ambas as partes no período de consagração. Mas veja que quando diz também para não negar a relação, isso se refere em estado normal. Quando está com algum problema, tem que conversar um com o outro para solucionar o problema da falta de desejo sexual, que pode ocorrer por vários motivos. Durante a consagração, não poderá ter relação sexual, mas somente com o consentimento de ambas as partes. E depois deverá ter relação normal para que o outro cônjuge não seja tentado no campo do adultério. É um desligamento total da carne. Neste período, o cristão deverá estar ligado somente nas coisas espirituais, como orar, ler a Bíblia, ouvir e cantar hinos, né? Só coisas espirituais. Deverá se desligar de tudo aquilo que dá prazer à carne, né? Mesmo que não seja algo pecaminoso. Sexo entre casados não é pecado, mas é algo que satisfaz a carne. Quando Moisés foi se encontrar com Deus no monte, não foi permitido que o povo tivesse relação sexual. Eles tinham que estar ligados nas coisas espirituais, ligado em Deus e não nas coisas da carne. Carne está relacionado com a natureza humana. Agora o próximo é namorado ou namorada, prostituta, relação sexual fora do casamento. A relação sexual com outra pessoa que não seja o seu cônjuge faz da pessoa uma só carne com ela. Profana o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, separando a pessoa de Deus e ficando sujeita ao juízo divino, caso não se arrependa e deixe. 1 Coríntios 6, verso 15 e verso 16. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Meretriz aqui é prostituta. A relação com uma pessoa que não seja o seu cônjuge faz um só corpo com ela e profana o corpo que é o templo do Espírito Santo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, que é prostituta, faz ser um só corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. E veja agora que ele diz: fugir da fornicação, que é o mesmo que prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Então, o pecado sexual, o ato consumado, é o pior pecado que existe, pois é o único que faz com que a pessoa seja uma só carne.
e assim profana o corpo, que é templo do Espírito Santo. Próximo é fornicação. Fornicação é a relação fora do casamento. Será se viver com alguém sem ser casado é pecado de fornicação? Também é, mas não é só isso. Vamos ver aqui. Examinando a Bíblia, podemos afirmar que sim. Fornicação é a relação íntima entre pessoas não casadas. Pode ser com prostituta, amantes, ficantes, tudo é fornicação. Uma pessoa casada que tem relação com outra, que não seja o seu cônjuge, é adultério. E o solteiro que tem relação com uma pessoa casada, um comete adultério e o outro comete fornicação. 1 Coríntios 5:1. Paulo disse do rapaz da igreja de Corinto que tinha um caso com a sua madrasta. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Então aqui deixa claro que é um rapaz da igreja de Corinto que tinha relação com a sua madrasta. Paulo, no versículo 5, o entregou a Satanás para que pelo sofrimento se arrependa e seja salvo. A única relação sexual aprovada por Deus é o casamento. Hebreus 13, verso 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, mancha, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus o julgará. Prostituição é porneia, pecados sexuais de qualquer natureza. Analisando o texto, concluímos que o matrimônio é o casamento, o leito sem mácula é sem a mancha do pecado, leito a cama sem a mancha do pecado, mácula é mancha. Prostituição não se refere apenas a uma mulher que tem relação a troco de dinheiro, mas no original, no grego, significa porneia, que se refere a todo tipo de imoralidade sexual, seja um ato consumado ou não. Aqui se refere pornografias pela internet, cobiça mental e tudo mais. Tudo se refere a porneia, prostituição. A fornicação engloba todo tipo de relação entre pessoas não casadas, seja com prostitutas, amantes, ficantes, namorados. Uma pessoa casada que tem relação com outra, conforme eu já disse, se essa pessoa não for o seu cônjuge, esta pessoa comete adultério. Se a outra não for casada, comete fornicação. Um comete fornicação e o outro comete adultério. E ambos estão pecando. A única relação bíblica, a única relação sexual aprovada por Deus que não seja pecado é no casamento. Fora isso, qualquer relação sexual com outra pessoa que não seja casado ou com pessoas não casadas está cometendo pecado sexual. A exploração do corpo e a intimidade sexual está limitada ao casamento. Por isso que é proibido. Paulo proibiu a mulher de usar roupa sensual, vestir roupa com pudor, para não atrair desejos impuros em outras pessoas. Cobiça, que a cobiça também peca. Estará contribuindo com o pecado alheio. Então, por isso, existe uma ordem que Deus colocou, para que não leve pessoas ao pecado. Até mesmo 1 Coríntios 7, verso 5, lá diz que não é para negar ter relação sexual com o marido ou vice-versa. Não pode negar, a não ser com consentimento mútuo para a consagração. E também podemos abrir uma exceção em caso de problema, que existem problemas que podem tirar o libido da pessoa. Alguns medicamentos, menopausa, depressão, preocupação, ansiedade, podem tirar o desejo. Nesse caso, o casal tem que ter diálogo aberto,
tem que conversar, contar para o outro o que está acontecendo, para ir atrás da solução do problema. Então só é permitido no casamento e não pode ser negado em estado normal. É isso aí, se gostou, dá um joinha para ajudar na divulgação. Se não é inscrito, se inscreva e até o próximo.